O que a Bíblia fala sobre a ressurreição dos mortos? Neste vídeo vamos falar um pouco sobre um tema que todos nós estamos aguardando quando Jesus voltar à Terra, sua segunda vinda, que é a ressurreição dos mortos. Como os mortos irão ressuscitar, aquelas pessoas que estão enterradas na tumba, como irão se levantar para a ressurreição, para ter o corpo glorificado e transformado, para aí sim e para a vida eterna. Então já aproveita para nos ajudar, deixa o seu like, curte este vídeo, no caso comenta, o seu comentário é muito importante para dar mais engajamento ao vídeo, e também compartilha com algum amigo seu que é cristão ou no caso ateu, que não acredita no Evangelho de Jesus Cristo. Nós estamos vivendo os últimos tempos, os últimos momentos da fase do planeta Terra. Então logo Jesus irá voltar para buscar os seus. Então já aproveita e compartilha com algum amigo seu. Então vamos falar sobre o que a Bíblia diz referente à ressurreição dos mortos. A Bíblia diz que a ressurreição dos mortos é a grande esperança de todos que creem em Jesus. No fim dos tempos, os mortos ressuscitarão e os salvos irão morar para sempre com Jesus. Quem é salvo não precisa ter medo da morte, porque sabe que vai ressuscitar para a vida eterna. A Bíblia fala claramente que a ressurreição é uma coisa real, não é uma metáfora, vai acontecer de verdade. E a prova disso é Jesus. Ele ressuscitou para a vida eterna para mostrar que esse é o destino de todos que creem nele. Como está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo do 20 ao 22. Lá diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia entre os que dormiram. Visto que por morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. No caso, Adão, que trouxe a morte a todos os seres humanos depois que cometeu o pecado da desobediência e experimentou o fruto proibido, e depois Jesus, que veio com a graça para salvar todos que estavam perdidos. Pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos são vivificados. Se não há ressurreição dos mortos, nossa fé é inútil. A vida na terra é curta e difícil, porém a ressurreição dos mortos traz a promessa de uma vida livre do sofrimento, que nunca vai acabar para aqueles que amam Jesus. No caso aqui, na Bíblia, na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 17 ao 19, Paulo escreve: e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. É aquela questão do foco apenas nesta vida. Se a gente esperar em Cristo, em Deus, só apenas nessa vida de sofrimento que é passageira, de doenças, de decepção, de traição, a gente esperar só coisas boas aqui, nós seremos os mais infelizes e desesperançados dos homens. Porém, como há a promessa da ressurreição de uma vida eterna, no caso a gente tem que se vangloriar e se regozijar desta alegria. Porém, como será a ressurreição dos mortos? A Bíblia diz que a ressurreição dos mortos vai acontecer no fim dos tempos, quando Jesus voltar. Todas as pessoas que já existiram ressuscitarão e serão julgadas por Deus. Alguns receberão castigo eterno, porém outros receberão a vida eterna, como está em Daniel capítulo 12, versículo 2. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Deus irá julgar cada um de acordo com aquilo que fez durante sua vida. As pessoas que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida serão lançadas no lago de fogo, junto com o diabo, onde sofrerão condenação eterna. Esta é a segunda morte, porém os salvos serão ressuscitados para a vida eterna, como está em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 13 ao 15. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo e enxofre. Os mortos, quando ressuscitarem, receberão um corpo transformado. Esse será um corpo espiritual, não corrompido pelo pecado. É o corpo incorruptível.
O novo corpo dos salvos não ficará velho, não passará pelo envelhecimento, nem se vai deteriorizar. Será um corpo glorioso, como o corpo de Jesus quando ele ressuscitou. Está isso em 1 Coríntios capítulo 15, do 42 ao 44. Assim será como a ressurreição dos mortos. O corpo é semeado, é perecível, e ressuscita imperecível. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado em corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. No caso, quando a pessoa morre e passa pelo sofrimento da morte, ela é, no caso, enterrada com um corpo mais fraco, fragilizado, um cadáver. Mas quando ressuscitar, será um corpo mais forte e glorificado, mais bonito e com mais resistência e mais força. Com Deus enxuga as lágrimas e dará perfeita alegria aos salvos na ressurreição. Não haverá mais dor nem sofrimento, como diz em Apocalipse, capítulo 21, do versículo 3 ao 4. Ouvi a voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. A vida eterna na ressurreição, os salvos vão morar para sempre junto de Deus. Não vai mais haver a morte. Todos viverão para sempre, recebendo a vida eterna diretamente de Deus, como está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 3 ao 5. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus, do Cordeiro, estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz, de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. A alegria durará para sempre na vida eterna. Então, você que perdeu um ente querido, no caso faleceu em Cristo, no caso não precisa se preocupar nem ter tristeza, que no caso você vai encontrar essa pessoa novamente com o corpo glorificado. Mas você pode se perguntar, mas como saber se essa pessoa foi salva ou não? A pessoa pode se arrepender no momento da morte e entregar a vida a Jesus, que Jesus também ele vai aceitar a sinceridade do coração da pessoa, e mesmo assim só Deus sabe dizer quem foi salvo e quem não foi. A gente não pode julgar ou dizer que uma pessoa foi salva ou se perdeu, que a gente não tem conhecimento do contexto geral da vida da pessoa, nem da personalidade da pessoa, de suas limitações, mas Deus sabe de todas as coisas, certo? Então vamos aguardar até o momento que Jesus Cristo voltará, e falta pouco. A gente está vendo os sinais, estamos no ano 2024, estamos vendo todos os sinais que estão acontecendo, desastres naturais, guerras, rumores de guerras, a fome, a pandemia, que já houve há uns 4 anos atrás, que dizimou bastante pessoas, vários tipos de desastres naturais, como o que ocorreu no Rio Grande do Sul, que muita gente está se sensibilizando para ajudar nossos irmãos gaúchos e etc. Tudo isso são apenas os princípios das dores. O vulcão na Guatemala e vários disso são umas questões para o surgimento do anticristo. Então, esperamos que a gente ore e se una para poder viver o Evangelho, para também ser salvo e encontrar os entes queridos que já faleceram, certo? Então fiquem todos com Deus, se consolem e leiam a Escritura para ter mais conforto, para se fortalecer e poder driblar as dificuldades e a adversidade da vida e a luta contra o pecado. Que Deus abençoe todos vocês grandemente. Até o próximo vídeo.